Fala galera, beleza? Maicon Sabiá na área e hoje a gente vai terminar o nosso módulo 3. Lá na página 477 vamos falar um pouquinho sobre sistemas de produção no campo, tá? Lembra que no começo, na aula 1, a gente falou bastante sobre algumas políticas agrárias, falamos um pouquinho sobre a evolução tecnológica da agricultura e nessa aula a gente vai dar uma atenção especial aos modelos de produção no campo, aos modelos de produção no espaço agrário, na estrutura fundiária, aquilo que é responsável pela alimentação de grande parcela da população mundial. Beleza? Então, foco no seu livro, foco nessa aula, vamos detonar nos estudos. Galera, quando a gente fala em sistema de produção no campo, a gente está falando o jeito que é feito para poder fazer o processo produtivo, tá? Se emprega tecnologia ou bastante mão de obra, o grau de intensidade dessa relação produtiva, beleza? Então, quando a gente fala em dois sistemas de produção muito famosos, por exemplo, a agricultura de plantations, lembra dessa agricultura de plantations? A gente está falando de grandes extensões de terra, de grandes latifúndios, beleza? Você estudou lá na história, estudou até mesmo na geografia, mas você já está careca de saber, por exemplo, que o sistema de plantation lá no período colonial usava mão de obra em regime escravo. Ou seja, o trabalhador ele não era assalariado no período colonial, ele era explorado em troca da água, do pão, né, ali de uma possível tentativa de moradia, né, geralmente os negros ali em regime escravo moravam em senzalas, né, mas a agricultura de plantations no período colonial ela vai se retratar lá com o cultivo da cana de açúcar, tá? Então usava-se bastante mão de obra. Beleza? O plantation lá no ciclo do café, ali, né, já no século XVIII, ali na região do Sudeste, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, você também tinha os plantation, grandes extensões de implantação de café, com grande emprego de mão de obra. Beleza? Agora, você também tem a chamada agricultura tradicional, tá? O que é essa agricultura tradicional? A agricultura tradicional é aquela agricultura associada à subsistência, ou seja, eu vou plantar para poder comer e sobreviver, ok? Geralmente, uma tribo indígena é associada a uma agricultura tradicional, uma agricultura de subsistência, beleza? Então, essa agricultura tradicional, ela também pode ser associada a um outro termo, chamado agricultura itinerante. O que é essa agricultura itinerante? Com baixos recursos técnicos, que usa do fogo para poder limpar a área que vai ser plantada, tá? E é associado a uma agricultura extensiva, tá? Uma agricultura bastante rudimentar, sob o ponto de vista técnico. Beleza, galera? Tranquilos. Então, a agricultura de plantations é aquela agricultura que é associada ao período colonial. Usa bastante mão de obra, tá? Tem também um regime de trabalho escravo durante o período colonial e é bastante colocada lá, né, durante o ciclo da cana, o ciclo até mesmo ali do café na região sudeste, ok? Sabe, uma pergunta, fala. Existe agricultura de plantations hoje? Sim, existe, tá? A agricultura de plantation, ela pode ser ainda colocada na região nordeste do Brasil. Qual é a diferença? A diferença é que os plantations, nos dias de hoje, o trabalhador recebe pelo trabalho prestado, tá? Já não é mais o regime escravo, beleza? Apesar de ainda, hoje, tá, existe um termo chamado trabalho análogo à escravidão, ou seja, quer dizer que aquelas pessoas estão em condições parecidas a um regime escravista, ok? Porém, em algumas situações, essas pessoas elas têm aquilo para poder sobreviver, tem aquilo, tem que se submeter àquilo para conseguir, por exemplo, se alimentar no seu dia a dia, tá? Então existe ainda no século XXI alguns regimes bem próximo ao regime escravista, tá? Que aqui é chamado de trabalho análogo à escravidão, beleza? A agricultura de plantations pode usar tecnologia? Sim. Tá? A agricultura de plantation nos dias de hoje é associada a grandes extensões de terra com relativa baixa produtividade,
usa mão de obra, tá? Bastante mão de obra, mas também tem um maquinário. Beleza? Então, existe plantations hoje? Existe. Na África, no Sudeste Asiático, na América Latina, geralmente em países subdesenvolvidos. Beleza? E a agricultura tradicional, para poder acabar aqui com essa primeira análise, já é aquela agricultura voltada à subsistência, também chamada de agricultura itinerante, com baixo mecanismo, baixa tecnologia, tá? E usa da queimada para poder limpar a área, por exemplo. Beleza, galera? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu trouxe uma imagem relacionando a dois tempos diferentes no Brasil. O Brasil de 1723 e o Brasil de 2011. Olha só, em 1723, Manuel, escravo, corta cana mais de 12 horas por dia. A única coisa que recebe em troca do trabalho é a moradia e a alimentação. Manuel, que não é escravo, em 2011, corta cana mais de 12 horas por dia, recebe em troca do seu trabalho um dinheiro que mal dá para alimentação e moradia. Galera, essa charge ela se relaciona com qual tipo de produção? Agricultura de plantations ou agricultura tradicional? Isso, exato, você acertou. Agricultura de plantation, beleza? Qual a diferença entre esses dois tempos, né? A diferença é que muda o regime de trabalho. Num, o cara não recebe ali o salário e no outro o cara recebe o salário. Só que esse boia fria, ele acaba recebendo tão mal que mal dá para se alimentar, ok? Então, essa análise dessa charge aí é interessante, tá? Galera, por que boia fria? Boia fria é o cara que come sua marmita fria. Então, o cara corta 6 horas de cana, come a sua marmita, tá? Ali não tem fogão, não tem nada para o cara esquentar, por isso que é a boia fria. Fechou? Então vamos lá, mais um detalhe. Agricultura tradicional, tá? Então tá ali o casalzinho, mora lá numa casinha, tá plantando seu milho, planta mandioca, feijão, arroz, cria 2 porcos, 3 galinhas, tá? Uma vaca leiteira. E essa família tira dessa pequena produção a sua subsistência, tá? É um tipo de agricultura tradicional. Fechou, raça? Bom, é importante a gente colocar, deixar bem frisado aí, dois temas bastante clássicos da geografia agrária. A agricultura extensiva, tá? Quando cai lá uma criação extensiva, agricultura extensiva, quer dizer o quê? Que aquele modo de produção, ele é um modo bastante tradicional, que usa técnicas rudimentares, tem uma pequena produtividade, tá? É muito característica de país pobre. Tomar cuidado no Brasil. Tem agricultura extensiva, Sabiá? Bastante, tá? Tem criação extensiva? Tem bastante. Só que no centro-oeste brasileiro, por exemplo, você tem uma agricultura super moderna, de elevada produtividade, voltada para o mercado externo. Fechou? Já a agricultura intensiva, tá? É um tipo de agricultura que ela é bastante capitalizada. Tá? Então, eu tenho dinheiro para comprar máquina, insumo, semente, apoio técnico, apoio logístico. Então, eu tenho muito capital para fazer capital. Ou seja, eu aplico 10 milhões numa plantação, numa situação hipotética, com o objetivo de lucrar 22 milhões. Eu pago aquilo que foi gasto para a produção e tenho mais uma margem bastante boa no meu lucro, né? Então, a agricultura intensiva geralmente é associada a grandes empresas, tá? A empresas agropecuárias, é associado a uma agricultura de exportação, tá? Então, é um tipo de agricultura que é bastante moderna do ponto de vista econômico e tecnológico. Nós também temos um tipo de sistema que é o semi-intensivo, né? Que combina um pouquinho de técnicas rudimentares com um pouco de financiamento ali, né? Ah, o cara tem um trator, o cara tem uma semente ali, né? O cara faz um investimento ali com algum tipo de insumo, algum tipo de agrotóxico, tá? Mas você tem tanta característica de um sistema extensivo quanto de um intensivo, tá? Então ele é semi-intensivo, ele combina tanto extensivo quanto intensivo.
tranquilo da gente entender, tá? É, ali quando fala sobre parceria, o que é a parceria? A parceria é quando eu faço um combinado, por exemplo, com a mão de obra. Eu tenho a terra e você tem a mão de obra, beleza? Bom, ó, tudo que a gente produzir, beleza? 30%, 20% da produção é seu. Tá? Então eu consigo fazer uma parceria. Ou ainda, eu entro com a terra e você entra com a mão de obra. Tá? Então esse é um sistema de parceria. Beleza, galera? Quando ele fala em arrendatário de terra, eu tenho a terra e alugo a terra para você cultivar na terra. Tá? Então vamos lá, colocar, vou alugar para você 10 mil reais o hectare de terra. Você aluga lá 2 hectares de terra, você tem que me pagar um aluguel de 20 mil reais. Tá? Seja combinado no fim do ciclo produtivo, na safra, tá? Ou ainda até mesmo por mês, dependendo da rentabilidade da cultura ou do tipo de criação que for aplicado naquela determinada área. Beleza? E quando ele fala em meeiro, o que é o meeiro? Meeiro é aquele cara que, ó, eu tenho a terra, você tem a mão de obra. Vamos trabalhar junto e no final da produção a gente divide 50-50. É justo? Sim, é justo, tá? Só que o trabalhador dali que oferece a mão de obra, ele não tem aquilo que mais vale, que é a terra. Porque conforme vai passando os anos, a terra vai valorizando, beleza? Mas aí é um outro tipo de pensamento associado a uma especulação imobiliária. Fechou? Quando a gente fala em agricultura familiar, aqui no estado de Santa Catarina se destaca bastante, tá? Então é importante você ficar ligado, porque aqui predominam pequenas e médias propriedades agrícolas, tá, rurais, e propriedades familiares. Tá? Essas propriedades familiares, você tem ali a mão de obra essencialmente familiar. Tá? Você tem o PRONAF, um programa chamado Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Tá? É um programa que oferece incentivos de crédito, empréstimo a juros mais baixos, tá? Assistência técnica, apoio do governo, para manter a família no campo. Tá? E fortalecer a agricultura familiar. Beleza? Então, fica ligado. Fala-se muito em agricultura familiar, em policultores familiares. Esses aí são responsáveis por boa parte do abastecimento dos centros urbanos. Tá? Então, quando fala assim, a agricultura familiar é responsável pela maior parte de exportação dos produtos agrícolas do Brasil, falso. Tá? Esses agricultores eles têm pequenas e médias propriedades e geralmente cultivam mais de 1, 2, 3, 4 produtos, entendeu? Então, eles são policultores familiares. Suave, galera. Cooperativas agrícolas. Galera, por exemplo, olha só, o produtor ele tem uma dificuldade de fazer um escoamento da produção, tá? Seja por questões logísticas ou chegar no consumidor final, tá? Então, geralmente, ocorre a formação de cooperativas. Existem várias cooperativas ao redor do Brasil aí, tá? E essas cooperativas, eles captam aquilo que o pequeno médio produtor produz, tá? E levam esse produto até os mercados consumidores. Tá? Ainda pode haver linhas de financiamento, por exemplo, a juros baixos, pode ter compartilhamento de tratores, colheitadeiras, mecanização, assistência técnica. Tá? Então, essas cooperativas agrícolas geralmente fazem a ligação entre os pequenos produtores e os mercados consumidores. Tá? Então, por exemplo, você tem lá uma comunidade no interior de Santa Catarina, tem lá, sei lá, vamos botar aqui, 10 produtores de maçã. Ok? Esses 10 produtores de maçã formam uma cooperativa. Essa cooperativa é no sentido de unir esforços e atingir o mercado consumidor. Não atingir no sentido negativo, mas garantir com que todo o ciclo do processo seja concluído com uma ajuda, com uma força mútua. Tá? Geralmente, quando você anda pelo mercado, você vê um produto de cooperativa, cara, dá uma atenção especial a essas marcas, beleza? Porque são pequenos e médios produtores dando ali, se ajudando. Então, galera, o agronegócio ele já vai ser o quê? Ele vai ser toda a cadeia produtiva dentro de um processo rural, tá? Claro, associado à indústria, beleza? Então, olha só, como que funciona essa cadeia produtiva? O agricultor, ele planta milho e esse milho, ele é plantado unicamente para poder alimentar os porcos ou os frangos, tá?
Tanto os porcos quanto os frangos são encaminhados para uma indústria, onde vai acontecer o abate, o processamento, a embalagem e a distribuição para os mercados consumidores. Então, toda essa cadeia produtiva é chamada de agronegócio. Beleza? O agrobusiness, ele está junto com o agronegócio ali, tá? São termos bastante paralelos. Por quê? O agrobusiness, além de dominar todo esse processo produtivo, dominar toda essa cadeia de produção, ele também vai buscar capitais com investidores, tá? Então, a BRF, a Sadia, a Perdigão, enfim, né? Você tem inúmeras empresas aí do ramo colocam papéis na bolsa de valores a fim de atrair investimento de pessoas de várias partes do Brasil ou do mundo, tá? Eu capto esse investimento, invisto na produção agrícola, invisto na criação, invisto na indústria, invisto no transporte para poder vender mais, logo lucrar mais e animar aquele investidor que botou o dinheiro acreditando que a minha indústria ia crescer, entendeu? Então o agronegócio, ele entra no conceito de agrobusiness também, e o agrobusiness entra no conceito de agronegócio, beleza? Um outro conceito bastante trabalhado é o conceito de empresa rural, tá? Então, é um estabelecimento rural. Então, é uma empresa com um objetivo único de lucrar, tá? Então, você pode ter pecuária, você pode ter atividade agrícola, você também pode ter a questão da silvicultura, que é o cultivo de pinos, de eucalipto para a indústria do papel e celulose. Então, quando eu uso uma área a fim de plantar, trazer a criação, e eu tenho nessa área unicamente o objetivo do lucro, eu tenho uma empresa rural. Claro, com todas as suas regulamentações obrigatórias, licenciamentos, certidões, tudo aquilo que transforma aquele ambiente num espaço empresarial, beleza? E por último, você tem a agricultura patronal ou empresarial. Galera, tem um detalhe bastante importante. Qual é? Quando eu falo em agricultura patronal ou empresarial, eu tenho que entender que essa agricultura patronal e empresarial, ela é uma agricultura bastante intensiva, tá? Então, eu busco mão de obra qualificada, eu busco o salário, tá? Eu busco o trabalhador que vai receber com carteira assinada, que vai ter direitos, ou seja, eu vou buscar legalizar toda a relação trabalhista dentro do meu processo produtivo. Tá? Então, a agricultura patronal, ali eu vou trabalhar com mão de obra especializada. Tá? O meu processo produtivo ele vai ser, do ponto de vista trabalhista, vai trazer uma segurança ao trabalhador. Tá? Geralmente, são grandes empresas, grandes fazendas que trabalham com esses agrônomos, zootecnistas, engenheiro de produção, até mesmo geógrafos, geólogos. Claro, você precisa tirar amostras do solo para saber sobre a fertilidade. Eu preciso de um mecânico, eu preciso de um técnico que saiba lidar, por exemplo, com o clima, outros técnicos associados à tecnologia, como, por exemplo, a agricultura de precisão, que trabalha com satélite, que trabalha com georreferenciamento. Beleza? Então, vamos lá avançar, porque nós temos mais algumas coisas para poder ver. No nosso dia a dia nós temos aí inúmeros alimentos que fazem parte da nossa mesa, né? E é muito bom comer, todo mundo adora comer, né, cara? Pô, cara, se pudesse ficar comendo 24 horas por dia, não, tô brincando, mas, cara, uma alimentação saudável é muito importante. Tá? Lavar bem os alimentos, alimentos com procedência, né? Sempre dê preferência àqueles agricultores que moram próximos ao município, tá? Então você ajuda a estimular uma economia local, uma agricultura familiar, tá? Mas é importante a gente entender a diferença entre um agricultor tradicional, um empresarial e um alternativo. Tá? Já ouviu falar nessa categoria de agricultor alternativo? Já vamos dar uma olhada. Então, olha lá, galera. Você tem 3 tipos ali de sistemas produtivos, tá? Você tem a agricultura
tradicional, beleza? Lá, ó, tá escrito lá, ó, baseado no conhecimento tradicional e na observação do trabalho direto com a terra. São passadas livremente de geração em geração e aguardam relação com outras questões tradicionais, como crenças, festas, regimes, né, e regimes alimentares ali, enfim. Mas ó, a agricultura tradicional é aquela que é passada então de pai para filho, tem um conhecimento empírico, que é o conhecimento a partir da experiência, tá? E essa agricultura tradicional geralmente é baseada na subsistência de um grupo, de um povo, de uma comunidade ali, tá bom? Olha lá, ó, agora já, agricultura moderna, baseada na indústria, na exportação, beleza? Tem um elevado consumo energético, tá? Tem características associadas à Revolução Verde a partir de 1950. Então, agrotóxico, semente geneticamente modificada, mecanização pesada, tá? Então, é um tipo de atividade voltada para o mercado externo. Já a agricultura alternativa, olha lá, ó, baseadas no conhecimento científico que une ecologia e agricultura, a chamada agroecologia. Podem incorporar elementos do conhecimento tradicional e priorizam a sustentabilidade socioambiental. Sabe onde que você vê essa agricultura alternativa? Alimentos orgânicos. Lembra dos alimentos orgânicos? Eles são mais baratos ou mais caros na prateleira do mercado? Claro que são mais caros. Existem uma série de regras para poder cultivar o alimento orgânico. Por exemplo, não pode estar próximo de um ambiente urbano, não pode ter poluição excessiva, não usa agrotóxico, tá? Consigo usar uma ou outra conhecimento científico ali dentro desse processo produtivo, tá? Mas eu vou usar todo o meu ambiente natural sem precisar alterar ele para dar mais qualidade possível naquele alimento. Beleza? Então, a agricultura alternativa é um tipo de produção alternativa. Você conhece como alimento orgânico. Sabiá, e o acesso à terra? Bom, você tem ali, para os agricultores tradicionais, você tem pequenas propriedades ou latifúndios, tá? Então, latifúndios são grandes extensões de terra lá, que geralmente podem ser, né, improdutivos, beleza? Então, quando parte para esse plantation, o moderno já predomina lá, ó, médias e grandes propriedades, tá? Então, grandes áreas de concentração de terra. E alternativo, pequenas propriedades ou sistemas coletivistas. Como assim sistema coletivista? É uma comunidade que usa uma determinada área para plantar, cultivar os alimentos que vão ser consumidos por essa comunidade, tá? Então, é uma ala mais alternativa. É um tipo de produção mais alternativa. Na agricultura tradicional também você tem o acesso às técnicas, o método, como você usa o campo, tá? Então você tem ali, ó, por meio da tradição, né, passado de pai para filho. Na agricultura moderna, você tem o acesso à técnica moderna, tecnologia, por meio da compra de grandes empresas. Financiamento, né? Você precisa de muito dinheiro. E o alternativo, você tem ali redes sociais, você tem internet, você tem universidades, cooperativas, organizações não governamentais que são alternativos àquela produção em massa transgênica que usa muito agrotóxico, beleza? Enquanto a produção, você tem ali já numa agricultura tradicional, tá, a subsistência, como já foi falado, e embaixo ali você tem uma agroindústria para uma agricultura moderna, intensiva, e alternativa você tem o comércio, rede de trocas de mercados específicos, ali aquilo que nós chamamos de produtos orgânicos, feirinhas de produtos orgânicos, ok? Quando a gente observa uma imagem dessa, um avião pulverizando uma plantação, e lá atrás um silo de armazenagem de sementes, tá? Você pensa logo que isso é um tipo de agricultura extensiva, intensiva, ou uma agricultura tradicional ou alternativa. Hein? Pois é, usa muita ou pouca tecnologia. Pode ver que todas as mudas têm praticamente a mesma cor. Todas as mudas são praticamente do mesmo tamanho. Você vê muitos trabalhadores aí? Não. Você está vendo um cara pilotando um avião. Jogando agrotóxico, esse avião é uma tecnologia, o agrotóxico é uma tecnologia, e a mão de obra que está pilotando aquele avião geralmente é
né, uma mão de obra especializada, ok? Podem perceber que ele está jogando o agrotóxico na minha cabeça e possivelmente pode nascer cabelo ali. Deus queira, imagina eu igual o Lando Santana, com aquele topete para cima, ou igual o Gustavo, professor de biologia, né? Mas parece ali um canarinho com aquele cabelo, uma calopsita, ok? Mas, claro, brincadeiras à parte, isso é uma imagem de uma agricultura intensiva, bastante moderna, que é típica de países desenvolvidos. E por falar em países desenvolvidos, galera, é importante a gente poder ficar ligado, por exemplo, com a agricultura nos Estados Unidos, tá? Uma agricultura bastante moderna. Todo mundo aqui tá careca de saber que a agricultura nos Estados Unidos é uma agricultura moderna. Ela é dividida em cinturões agrícolas, tá? Especialmente trigo, milho e algodão, beleza? Usa grande quantidade de máquinas, tecnologias, tem uma produtividade muito grande, tá? E todos esses cinturões agrícolas basicamente estão concentrados nas planícies centrais dos Estados Unidos, onde que tem a grande bacia hidrográfica do rio Mississippi. Na costa oeste dos Estados Unidos predominam ali pecuária extensiva, ou seja, largo o gado lá e deixo ele passando por processos de engorda com ração controlada ou não. Ou seja, eu uso uma grande área para poder criar o gado. Tá? Ah, eu tenho criação intensiva, sim, quando o gado é confinado, beleza? Então você tem lá o cinturão do milho, o cinturão do trigo, cinturão dos laticínios na região dos Grandes Lagos, no nordeste dos Estados Unidos. Você tem a região ali o cinturão do algodão, tá? Fica na região do Texas, o algodão é um tipo de cultivo de clima quente. Embaixo ali na península da Flórida, né? Onde que você tem toda a região ali quente, né? Bem no Golfo do Pacífico. Você tem culturas associadas a frutas cítricas, arroz, cana-de-açúcar. Beleza, galerinha? Então, nos Estados Unidos, o bicho pega com a mecanização. Os Estados Unidos é um grande exportador de gêneros agrícolas, como nós já vimos, né? Já a agricultura na Europa é bastante mecanizada em pequenas e médias propriedades. Todo mundo sabe que o continente europeu não é aquilo tudo, não é gigante. Os caras têm solos férteis? Tem bastante, especialmente no leste europeu, tá? Nas planícies ucranianas, são um dos solos mais férteis do mundo, ok? Então, olha só, você tem um grande destaque à produção de cereais. O cultivo de cereais, tá? Ele é um grande destaque no continente europeu. Elevada mecanização, tá? Você não tem grandes áreas de produção, apesar de alguns países se destacarem, como a Ucrânia, Itália, França, Alemanha, Rússia, tá? Então, essa elevada mecanização faz com que o abastecimento do continente europeu, tá? Tenha um ponto muito positivo, porque daí ele não depende totalmente de importações de alimentos. Vocês sabem que tem mais de 700 milhões de pessoas na Europa, tá? E você tem que entender que todas essas pessoas precisam comer e é um continente onde que você tem bastante clima frio, tá? Então, eles importam bastante gêneros agrícolas de outras partes do mundo, inclusive do Brasil. Beleza? Quando a gente fala dos bovinos no continente europeu, galera, o rebanho bovino, ele vive confinado, tá? Você não tem criação extensiva de gado como tem nos Estados Unidos e no Brasil, tá? No Brasil você tem grandes extensões de terra, né? E o Brasil poderia aproveitar muito mais essas grandes extensões de terra, criando gado numa área menor. Para isso, precisaria investir muito em ração, porque já que o alimento do gado é o pasto, beleza? Aí ele precisa de uma área muito grande para ele poder engordar. E ajuda com o seu pum, né? Jogar metano também na camada de ozônio, que acaba resultando aí em problemas do aquecimento global, tá bom? Fora as queimadas, desmatamento para gerar pasto. Beleza? Outra coisa que se destaca bastante são os porcos na Alemanha, tá? E os ovinos em grandes regiões da Polônia, Grã-Bretanha, na França, né? Então você tem uma grande quantidade aí de criação, mas sempre em pequenas e médias propriedades, tá bom? Nunca em criação extensiva como é no Brasil.
estão olhando ali essa imagem da agricultura e pecuária na Europa, você olha, né, algumas regiões ali, não dá para você ver ali, porque a imagem ela ficou um pouco grande, mas depois eu arrumo no PowerPoint para você, lá na península nórdica, né, na península da Noruega, ali da Suécia, da Finlândia, naquelas regiões ao norte da Europa, você tem uma pecuária de subsistência, tá? Até mesmo povos nômades, porque você tem povos esquimós aí nessas regiões, tá? Muito frio. Ali embaixo, em azul, você já tem a exploração florestal ali, da maior cobertura florestal do mundo, que é a floresta boreal, tá? Que vai lá da Rússia, passa pela Europa, no Canadá e Estados Unidos, tá? Mais no Canadá, né? Ali na fronteira com os Estados Unidos, beleza? Você tem ali em roxo a pecuária intensiva, o gado confinado, lembra dos chocolates suíços, né? Que delícia, tá? E daí você também tem ali agricultura e pecuária comercial mecanizada, então você tem pouco emprego de mão de obra, e quando tem essa mão de obra ela é especializada, né? E as famosas oliveiras do Mediterrâneo ali, né? Que estão ali na Itália, na Grécia, no sul, ali da Península Ibérica. Beleza, galera? E para finalizar, nós temos a agricultura de jardinagem, beleza? A agricultura de jardinagem é característica do Sudeste Asiático, beleza? Lá da região dos tigres asiáticos, Índia, China, tá? Toda aquela região da Indonésia, Tailândia, Filipinas, enfim. Então, para poder aproveitar bastante o relevo, eles vão cortar as montanhas como se fosse uma espécie de uma escadinha, e cada degrau dessa escadinha você teria um patamar de cultivo, tá? Geralmente, essa agricultura de jardinagem, ela está associada à produção de arroz, tá? Com um grande volume de chuvas que caem nessa região por causa das monções. Tá? Quando a gente estudar um pouco de climatologia, a gente vai falar sobre as monções asiáticas, que levam, né, bastante chuvas lá para a região do Sudeste Asiático, né, onde que é responsável pela elevada produção de arroz. Né? Lembra que nessa região do Sudeste Asiático, você tem 60% da população mundial nessa área. Beleza? E aí sim, para já finalizar, um termo técnico da agricultura de jardinagem é o famoso terraceamento, ou ainda chamado de curvas de nível. Tá? Vamos dar uma olhadinha na imagem. Olha só. Então, essa imagem fala muito sobre as curvas de nível. Cada degrau desse daí, você tem um degrau de cultivo de arroz, por exemplo. Mas pode ser com outros tipos de coisa, tá? Hortaliça, trigo, cereal, tá? Ou ainda, né, aqui no Brasil, com qualquer outro tipo de gênero agrícola, a fim de aproveitar a encosta das montanhas, tá? Essa técnica de terraceamento é bastante milenar, ela é bastante antiga, tá? Tem outras regiões do mundo, como por exemplo aqui nas ruínas dos Incas na América do Sul, né? Então, olha só o que eles fizeram, degraus ali para cultivar os seus gêneros agrícolas, tá? Essa técnica de terraceamento evita a perda de solo. Por quê? Quando a chuva cai, ela cai em cada degrau desse e não escorre diretamente, como se fosse um tobogã, beleza? Ela vai, desce um degrau, desce outro degrau, desce outro degrau, né? Então ajuda a combater a erosão do solo. É muito importante você ficar ligado com isso daí. Às vezes na beira de uma estrada, você olha na beira da rodovia, tem ali, né, essas curvas de nível, para quê? Para não ter deslizamento sobre a rodovia, tá? E quando é usado na agricultura, é para evitar a perda de solo e otimizar o espaço de cultivo. Beleza, galera? Para concluir, nós falamos nesse módulo 3 sobre função social da Terra, tá? E mais algumas coisas sobre o Estatuto da Terra. Falamos sobre Revolução Verde, organismos geneticamente modificados, tá? E modos de produção agrícola, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer exercícios para finalizar com esse módulo total, tá? Então, praticando aprendizado, exercícios 3 e 4, e desenvolvendo habilidades, questão 7. Se você tiver algum tipo de dúvida, beleza? Você anota essa dúvida e lá na nossa monitoria que acontece toda segunda-feira, você pode resolver ao vivo comigo.
Beleza? Eu posso estar resolvendo esses exercícios com você ao vivo na monitoria. Eu pego a tela do livro, tá? E consigo transmitir ela na tela e a gente resolver qualquer dúvida. Beleza? Então fica aqui um meu forte abraço e até logo. Até a semana que vem. Até o próximo módulo.